Ramon perdeu, vai sobrar pro Soteldo na grande área, limpou o pé direito, bateu! Gol! Salve nação santista, eu sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão. Vamos falar bastante desse jogo aí contra o Santo André, esse empate aí em 1-1, né? Também de toda essa situação política, protestos, enfim, uma série de coisas que estão rolando no Santos. Hoje temos um convidado especial, o Vinícius Cassim aí, o famoso Cassim, né? Do Twitter aí, sempre muito ativo, falando bastante do Santos. É um prazer receber o Vinícius aqui, mais uma voz da torcida nesse programa que vocês sabem que é feito por santistas apaixonados, né? Para a nação santista mesmo, para a torcida. Comigo sempre aqui o time do podcast, né? Matheus e Longo. Fala, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo, Felipe. Logo, é um prazer falar de Santos com o Vinícius Cassim aqui, que um ilustre santista do Twitter, sabe muito de Santos, então vamos debater essa tragédia essa semana do Santos. É isso aí. E aí, Longo? Tudo bem? Tá recuperado? Fala, Felipe. Depois de ontem, né? Estamos tentando ainda recuperar, mas aos poucos a gente vai recuperando, né? Para não passar muito nervoso. Matheus também, o Vinícius Cassim, é um prazer tê-lo aqui com a gente. É isso aí, Cassim. Desde já, muito obrigado, né, pela sua presença aqui com a gente. Queria que você desse um alô inicial para a nação santista aí, nessa semana conturbada do Peixe. Primeiramente eu queria agradecer o convite que o Matheus fez para estar aí no podcast conversando com vocês. Desejar uma boa noite aí pro pessoal, pro Longo, pro Felipe, pro Matheus. Desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque a gente não sabe quando o pessoal vai estar vendo o podcast. E vamos conversar sobre o Santos, sobre essa semana conturbada que o Santos teve. Um episódio triste, mais um, né, na história recente do clube. Vamos conversar, vamos debater. Show de bola, gente. Bom, então o Santos ele fez aí um jogo, né, contra o Santo André, empatou em 1-1, o Santos continua líder, né, do grupo com 16 pontos e já está classificado, né? Acabou de surgir aí o resultado, a gente está gravando o episódio na quinta à noite, né? Acabou de surgir o resultado aí à tarde, classificou o Santos, né, no grupo dele. E, bom, foi um jogo com muita posse de bola, quase 70%, né? Mas poucas chances de gol criadas, né? Que, aliás, tem sido uma tônica aí em vários jogos sob o comando do Gesualdo. Eu vou começar com o nosso convidado aqui de honra, né? Passar para ele abrir o debate, né? Sempre o convidado fala primeiro, né? Cassim, o que você achou desse jogo? Você acha que houve alguma influência de todo esse ambiente político, do desempenho do time? O que você achou dessa partida aí, essa retomada, né? Esse empate com o Santo André? Bom, do que eu vi em campo ontem, eu não acredito muito que o que aconteceu durante a semana tenha afetado os jogadores, porque eu também não vi falta de vontade, nada do tipo. O que eu notei no jogo ontem foi mais o que a gente já vinha notando desde janeiro, que é um time um pouco intenso, talvez, até se posiciona um pouco bem dentro de campo, mas ainda falta um pouco de intensidade nas ações, um pouco mais de rapidez. Eu não consigo nem falar que eu não gostei do que eu vi ontem, porque as minhas expectativas já eram baixas, então eu acredito que foi atendida. Em respeito, obviamente, a todo o contexto do clube, né, que eu já falei sobre isso, eu não vou ficar cobrando jogadores e tampouco o Gesualdo. Não existe clima para isso. Se tem algum torcedor que faz isso, para mim é louco. Não tem o menor clima de cobrança em cima deles, porque não dá para cobrar. E eu acredito que não esperava muito do Santos, de fato, porque já seria difícil. Se o Santos tivesse jogado bem no primeiro semestre e voltasse agora, já teria sido difícil, porque é um período de 4 meses sem futebol. Isso afeta o rendimento do jogador em vários aspectos. Muita coisa. E para piorar, a gente já não era um time que vinha jogando bem, embora o Santos teve lá uma evolução, foi engateando, mas teve até uma certa evolução naquele período. Mas, assim, honestamente, se alguém esperava que o Santos chegasse onde, jogasse um futebol maravilhoso, esse cara estava muito iludido. Então, dentro das expectativas que eu tinha, eu acredito que o Santos foi relativamente ok. O segundo tempo, principalmente, o primeiro não gostei não, mas o segundo, com a menos, ainda foi um time competitivo, que brigou, e aí quebra até um pouco a cara do pessoal que acreditava fielmente que os jogadores iam fazer corpo mole, alguma coisa do tipo, por conta dos problemas.
Então, acho que foi ok. Dentro das expectativas, o Santos jogou contra o líder, beleza, ok, vida que segue. Mas em questão de desempenho, realmente, ainda espera mais do Santos. E aí, bom, Felipe, diga lá. o Cassim falou de jogadores fazerem corpo mole, né? Eu vi muito nas redes sociais pessoal acusando o Sanches, que o Sanches foi expulso de propósito. Cara, isso é uma brincadeira tão grande, chega a ser revoltante você acusar um jogador de, como o Musetti escreveu, inclusive, 2 Copas do Mundo, de fazer uma coisa dessas. Ele tem 35 anos, ele estava 4 meses parado, sem ritmo de jogo, um jogo ali até certo ponto sonolento naquele primeiro tempo. Eu achei mais que o juizão quis aparecer, dava para ele ter segurado a expulsão, não precisava ter expulsado o Sanches. Teve vários lances semelhantes durante o jogo e ele não fez nada, ele nem cartão deu. Então, você acusar o Sanches, que é um líder do elenco, ficou todo esse tempo calado em relação à dívida que tinha lá com o empresário, que o Santos não tinha pago na negociação, ele não falou nada, nunca demonstrou corpo mole. Então, eu acho muita injustiça você falar isso justamente de Carlos Sanches. Não quis ir pro Grêmio também no começo do ano, né? Sim. Teve uma... E aí, Longo, sobre o jogo, o que você pensa? Assim? Você acha que o resultado foi justo? O que você pensou do time? Não, eu concordo também com o Cassim. Eu acho que não dá para você cobrar muito os jogadores. E o Gesualdo, por mais que eu não goste do trabalho, eu gostei bastante da postura que ele teve nessa semana conturbada e a postura que ele está tendo, assim, de apagar incêndio mesmo. Porque se fosse o Sampaoli ali, a torcida gosta muito de comparar os dois. O Sampaoli já tinha atacado querosene. Eu teria pegado o boné e ir embora. Fácil. E então eu não vou criticar, por mais. Eu critiquei bastante o Arthur Gomes no Twitter, isso daí eu não vou negar, porque eu não concordo com o Arthur Gomes como titular. Mas dentro da realidade do Santos, eu acho que o resultado foi aceitável. O Santo André é o melhor time do campeonato. Por mais que tenha perdido parte do seu elenco, ainda assim é um time que tem o mesmo treinador, manteve outras peças. Então, você ficar com um a menos prejudica também. E é como o Cassim falou, o time não é um primor, nunca foi durante o ano. Você imagina ficar 4 meses parado, tem que ir aos poucos, não adianta. Os resultados do primeiro semestre foram muito enganosos. O Santos está classificado, mas assim, que jogo que o Santos apresentou um bom futebol? Eu lembro de cabeça, contra o Mirassol foi muito bem, contra o Defensa na Argentina foi bem, sofre o gol lá quando estava melhor em campo, mas eu não lembro, talvez contra o Palmeiras, eu não lembro de outros jogos que o Santos tenha ido muito bem, então não dá para exigir mesmo. E aí, Matheus? Então o Cassim falou que o Santos estava melhorando um pouquinho antes da parada, ele acabou interrompendo isso por causa dos 4 meses, mais de 4 meses sem jogar futebol. Tem outro fator que a gente não pode negar, que o Santos encaixou um pouquinho, melhorou um pouquinho, quando o Gesualdo colocou o Sacha, né, um pouco aberto, e o Yuri Alberto centroavante. E daí volta o futebol, 3 dias antes da estreia, ele perde o Yuri Alberto, e vai pro Inter, não adianta mais colocar em campo, e ele perde o Sacha. E um pouco antes ele perde também o Everson. Então, mudou, ele teve que mudar de última hora a escalação que ele estava pensando. Você acha que o Everson foi uma... Não, mas o Gesualdo escalava como titular. Tem que pensar na cabeça do treinador. O Gesualdo escalava o Everson como titular, perdeu. O Alberto estava sendo titular antes, perdeu. O Sacha ele perdeu. Então ele teve que mudar de última hora a escalação e perdeu 3 peças antes da parada. Então pra mim também não dá pra exigir nada dos jogadores. Eu não vou exigir nada porque o Santos não tá pagando os caras. São 5 meses de direito de imagem atrasado. O clima da diretoria com os jogadores é péssimo. Então acho que o Santos tem um jogo aceitável. Você falou que o Santos não criou muita chance. No primeiro tempo o Santos teve uma chance com o Soteldo, uma chance com o Pará, uma chance com o Arthur Gomes, que o Arthur Gomes perde o gol que ele perdeu, inacreditável. Sim. Mas é que chutes diretos ao gol foram poucos, né? Mas os chances ali, cara, ele estava dentro da área, os caras perderam os gols, né? O Soteldo, o Pará e o Arthur Gomes. No segundo tempo, eu acho que no finalzinho o Soteldo faz uma jogada individual e o Raniel também perde o gol, então o Santos teve possibilidade de ganhar o jogo, menos com a mesma. Então, para mim, o Santos apresentou, foi satisfatório, dentro do contexto de quase 5 meses sem jogar,
e o clima que está no clube, né? Você não tem clima para apresentar um grande futebol quando os jogadores não confiam no presidente, vocês não pagam ninguém, então para mim foi satisfatório dentro do contexto do clube. Só um ponto importante falar, em relação quando eu digo assim, pô, a gente não deve criticar o treinador e os jogadores, eu entendo que, pô, ali no calor da partida vai ser normal a torcida xingar, pô, o Arthur Gomes ontem fez uma partida terrível, não que a gente espere algo dele, e assim, quando rola esse tipo de xingamento, beleza, eu acho que ali no momento da partida é ok. O que eu não concordo é arrastar pra fora da partida e, tipo, ficar martelando, porque eu acho calor da partida, ele te dá essa proporção, essa chance, na verdade, de você ir lá e criticar o cara sem problema nenhum, é do torcedor, eu acho legal, ok, e eu acho que até tem que ter mesmo, tá? Eu acho que até que tem que ter, porque se a gente deixa de ser crítico com isso, a gente meio que viabiliza eles a jogarem mal e falar, bom, tá ok, também não é esse caminho. O que eu peço, assim, é que a torcida não fique arrastando pra Instagram, que a gente sabe que tem muito disso hoje em dia. O pessoal não se conforma muito bem com o jogador dentro de campo, e aí vai pro Instagram, vai Instagram de família, essas coisas, eu acho completamente errado, tá? Eu acho que não é momento de fazer isso, em momento nenhum, na verdade, agora pior ainda. E o segundo ponto, em relação ao Gesualdo, é interessante o que o Matheus falou, eu não tinha me tocado sobre isso também, mas a gente pensa no seguinte, né? O time já vinha capenga, você passa um período sem treinos. Quando você volta e você faz os testes físicos, você começa a pensar no time, você tem um time na sua cabeça. Domingo, esse time desmanchou. Domingo acabou. Domingo não, né? Vamos dizer que com a saída do Yuri Alberto já estava desmanchado. Porém, ele até teve um tempo para trabalhar sem o Yuri Alberto. Agora, de domingo para cá, são duas peças. O Everson, beleza e tal, mas o Sacha era muito importante, como o Matheus citou, pro esquema dele. O Yuri também era. Então, você acaba... o período que você trabalhou, você acaba voltando algumas casas. Então, assim, o cenário que já não era bom fica pior, sabe? As coisas, elas parece que não se encaixam no Santos, as coisas parece que não andam. E quando parece que vai andar, aí tem outra bomba que vem e atrasa o lado. Então, assim, só pra lembrar mesmo que, de fato, a gente não gosta do desempenho do Santos, mas é bom, evidenciem. O Santos está com muito problema, o torcedor tem que ter paciência. Até o Cassim falou de família. Ontem a mulher do Sanches, que era bem ativa também no Twitter, né? Ela até postou, porque até na transmissão do jogo, né, no Premier, o PVC meio que insinuou que poderia ser alguma coisa, né, do Sanches lá, e ela colocou uma mensagem ali que aparentou ser uma resposta, né, para quem estava criticando o Sanches e tal, que, enfim, que seria uma coisa criada, que não tem nada a ver, e realmente não tem lógica nenhuma esperar isso do Sanches. Inclusive a primeira falta achei que foi ridícula a marcação do juiz, porque para mim mal encostou no jogador ali e ele deu um cartão amarelo, então não teve lógica nenhuma para mim uma expulsão. Enfim, o juiz ali usou um critério bem estranho, né, na minha opinião, e para mim aquilo não é falta para amarelo. Na verdade, a gente poucas vezes vê um árbitro dar um cartão amarelo nesse tipo de falta. Para mim não fez nem sentido aquele primeiro cartão que ele levou. E realmente, como o Longo disse, né, há toda uma questão de falta de ritmo. Um jogador de 35 anos tem um físico muito bom? Tem, mas poxa, são 4 meses, né? Se você tem um mês no começo do ano, os jogadores já sentem quando começam, né? Eles ficam um mês parado ali, um mês e meio no máximo. Hoje é um mês, né, que eles ficam parados. Voltam, né, um mês e meio, enfim, voltam já em ritmo bem abaixo do que eles estavam no final do ano anterior. Você imagina com 4 meses, né? Então o jogador vai voltar mais devagar, vai voltar, né, sem tanto reflexo. No segundo tempo o cara muitas vezes já está ali se arrastando, e o Santos, inclusive, no primeiro tempo ele já vinha, né, devagar ali. Quando ele começou a melhorar, vem aquele segundo amarelo, né, e ele acaba sendo expulso. Do primeiro tempo, só uma observação minha, eu gostei da forma como o Santos se portou ali, taticamente, né? Foi meio que uma fase ofensiva ali, meio com 2-3-5 ali, né? O Santos encurralou o Santo André estava com 2 linhas bem próximas ali, atrás, e enfim, então o Santos fez ali meio que não foi bem uma blitz, porque como o Cassim bem disse, não tem aquela intensidade, né? Aquela troca de passes, toda aquela coisa rápida, mas o Santos tentou de alguma maneira ali encurralar também o Santo André, que já veio com uma proposta mais defensiva, né, até de questão física, né,
veio com essa proposta também de ficar mais defensivo. Mas, assim, algumas coisas, né, que eu acho que, claro, não dá para cobrar nesse momento. Eu acho que até por ser uma volta depois de 4 meses, por toda a situação que envolve, né, o clube, um elenco que não quer que o presidente vá ao CT. Então, tudo isso, não dá pra gente cobrar também que o time tenha uma evolução, né? Eu acho que, assim, antes de 7, 8 jogos, eu particularmente não vou cobrar uma grande evolução. Eu acho que antes disso, e antes também de resolver toda essa situação, né? Resolver como é que vai fazer, pagar esse direito de imagem. O Gesualdo Ferreira está com 4 meses de direito de imagem atrasados, né? Então, assim, problemas do Santos é que nem o Cassim disse, é o que não falta. Né? Todo dia o Soteldo foi o melhor em campo. Todas as jogadas do Santos passaram pelo Soteldo. Ele foi o grande jogador e tudo passa pelo Soteldo, que tem muita habilidade técnica, ele prepara muito bem a jogada. E ele, na comemoração do gol, ele não comemorou o gol, né? Isso pra mim é sintomático como os jogadores estão felizes com o José Carlos Pérez. Acho que essa questão... Diga lá. Gostei bastante também do Luan Pérez. Muito seguro, antecipando jogadas, muito bem. Foi ele que interceptou a bola que sobrou ali pro Soteldo, né, no gol. E assim, eu acho que a questão política, tudo bem, realmente não influenciou assim, e a gente sabe que esses jogadores que ficaram, bem profissional, não fizeram corpo mole, mas eu acho que no inconsciente ali acaba mexendo um pouco, que nem o Matheus disse, o lance do gol ali, quando o Soteldo faz o gol e fica meio de cabeça baixa ali e tal, aquilo mostra pra mim que, né, realmente, até porque você tem a provável, não tem como, né, mesmo que não ganhe na justiça, o Sacha e o Everson vão embora, e eles tinham amigos ali no grupo, então muitas vezes você tá ali treinando com seu amigo ali e tal, naquele clima bom, de repente o cara vai embora, aciona tudo na justiça, e você tá ali naquela situação, com atraso, então isso acaba mexendo um pouco, né, com o inconsciente, na minha opinião. Então acho que isso influenciou um pouco, senti o time ali realmente desanimado com essa, querendo mostrar, acho que até o Soteldo quis mostrar, né, ao não comemorar que não é uma situação bacana, que o Pérez precisa realmente resolver tudo isso, mas o time tentou dentro do possível, né, diante de toda essa situação de estar 4 meses parado, o time tentou jogar. Acho que o Soteldo, isso é uma coisa que espero que o Gesualdo pense com carinho nisso, né? Ficou isolado, né? Ficou isolado mesmo, muito isolado na esquerda. Não gostei da partida do Pituca, principalmente no primeiro tempo também. Erros de passe, enfim. E o Arthur Gomes é complicado. Eu, sinceramente, não entendo o Arthur Gomes receber tantas oportunidades, mas acho que o Gesualdo vai se convencer, espero eu, né? Que o Arthur Gomes não tem condição de ser titular, na minha opinião, com todo respeito ao atleta, porque ele não tem condição de jogar no Santos, de vestir a camisa, sinceramente. Diga lá. Só um ponto em relação ao Arthur Gomes, eu também acredito que não faça nenhum sentido ele ser titular, primeiro porque já faz até um certo tempo em que ele está desempenhando mal, não é alguma coisa que aconteceu agora. Já faz bastante tempo que ele tá nessa, me assusta a opção dele como titular, até porque eu quero acreditar que seja isso, que o Marinho não esteja em condição, não estava, né, em condição física, porque não faz nenhum sentido se não for isso. E num ponto que você tocou lá atrás, eu ia falar isso na abertura do programa, mas eu gostaria de ter um espacinho aqui para falar sobre isso, em relação ao PVC. Eu falo bastante sobre isso, tá? Quando as pessoas que estão aí em meios de comunicação, principalmente de TV, canal aberto ou fechado, existem muitas pessoas que assistem esses caras. E existem muitas pessoas que não têm a condição igual a nossa de estar numa rede social, de estar com o clube numa rede social, de entender como funciona a questão. E aí qual é o problema? Essas pessoas, elas se alimentam de informação baseada no que esses caras falam. Então, quando o PVC vai no canal do Sport TV, no PFC, e fala um absurdo que ele falou, que lá foi um absurdo, como tratar como deve ser tratado, foi um absurdo, uma irresponsabilidade do PVC, que já faz um tempo, eu já falei sobre isso, já faz um tempo que ele vem dando deslize, ele não é aquele cara mais da ESPN, que era respeitava os clubes
já faz um tempo que o PVC tá meio perdido nessa daí. E assim, ele tem que ter responsabilidade com o que ele fala. Ele não pode insinuar nada. Ele tá ali pra falar o que é fato. Quando ele insinua que o Sanches está fazendo as coisas de propósito, ele tá influenciando um monte de gente, não só os santistas, porque não eram só santistas que estavam assistindo o jogo, certamente, né? Pessoas que gostam de futebol. Então ele tá desinformando as pessoas. Ele está desinformando as pessoas. Exatamente. Não existe espaço para achismo quando você está numa rede de televisão, num canal tão grande como o Sport TV. Achismo, quem tem, é a gente em rede social. Ele tem que ser responsável no que ele fala. E eu não cheguei a ver se alguém tem essa resposta para mim. Ele chegou a pedir desculpa ou falou alguma coisa em rede social? Vocês chegaram a ver? Olha, eu não vi. Durante o dia eu confesso que eu não vi. Mas pode ser que ele tenha feito no meu tempo de eu ver. Mas eu confesso que eu não vi nada. Eu não vi. E assim, eu acho lamentável mesmo, porque tem gente que se informa por causa desses caras. E quando você tá num canal tão grande, você tem que ser responsável. Não existe espaço para achismo, apenas para informação que é concreta e que tenha verdade. O que ele fez foi simplesmente jogar uma informação mentirosa no ar e influenciar um monte de gente a achar que o Sanches fez coisa errada. E aí o que acontece? Vai no Instagram do cara, vai no Instagram da mulher, vai lá só falar merda. Então assim, deixo aí minha indignação com esse episódio, porque assim, eu fico extremamente irritado. Não é, eu fico putinho, não. Eu fico extremamente irritado com pessoas que são formadas, pessoas que estão no meio faz tempo, conhecem como funciona e ainda assim tem esse tipo de postura. É lamentável, fica aqui meu repudio ao que o PVC fez lá, porque é simplesmente repugnante o que ele fez. Outra coisa, eu entrei no Twitter do PVC agora, não tem nada não, viu? Lamentável. É legal que você entrou, não legal que ele não ter feito a Sim. Olha, até uma informação do Quintino ontem, e na live, né, após o jogo, que ele disse que o Sanches, inclusive, foi importante também para ajudar os estrangeiros a não entrar com ação. Ele teve essa importância também. Ou seja, não faz sentido nenhum, né? Ele ter, eu vou fazer 2 faltas aqui para ser expulso, para ter uma folguinha no próximo jogo. Não tem lógica isso, né? Então, assim, todo o respeito, claro, ao PVC, mas acho que mandou mal mesmo. Deveria ter pensado melhor antes de ter dito, né? Não sei se, enfim, às vezes tem uma influência do clubismo ali, não sei, né? Sei lá, mas, enfim, acho que foi algo bem complicado mesmo. Bom, só agora pra gente, acho que não tem como a gente comentar, né? Não comentar, melhor dizendo, toda essa situação, né, que o Santos viveu aí, vários protestos, muita gente pedindo nas redes sociais a renúncia do presidente, o Zé Carlos Pérez, né, diante de toda essa situação, né, envolvendo aí o Everson, e tantas coisas, né, mas acho que o estopim mesmo foram essas ações aí do Everson e do Sacha pedindo a rescisão. Queria uma opinião sua, Cassim, o que você acha? Sei lá, me parece, né, tem pontos aí que dizem isso também, muita gente até da mídia já disse isso, que o próprio Ademir Quintino, né, que o Pérez não renuncia, está irredutível. Mas o que você pensa? Você acha que há alguma outra solução? Seria só a renúncia? O que você acha de tudo isso? Eu sou 100% contrário à renúncia dele, tá? Sou 100% contrário por uma razão. A pessoa que provavelmente ia assumir é 10 vezes pior que ele. Talvez as pessoas não conheçam, mas é 10 vezes pior. O Pérez é horrível. Só que ele tem alguns meses de mandato e, honestamente, se o clube fosse agora para uma renúncia, provavelmente viraria um caos. Então, a não ser que a renúncia dele seja atrelada à eleição agora, para entrar alguém novo. Porque se for para ele renunciar, para entrar o vice-presidente, que aqui eu não quero falar nem o nome desse senhor que me causa até certa repulsa, aí eu sou 100% contrário. Tá? Assim, pelo estatuto, isso o Marcelo Teixeira até falou na live do Vanderlei Corrêa, se todo CG renunciar, eu particularmente defendo que todo CG renuncie. Se o CG renunciar, aí o presidente, o Marcelo Teixeira, disse isso, convoca uma eleição em 30 dias, né? Só que aí esse próximo grupo fica como um mandato tampão até o final do ano. Sim. Bom, talvez seja viável, porque o meu medo é só o vice-presidente mesmo, tá, gente? O meu medo é o Pérez renunciar e o vice entrar. Aí eu sou 100% contrário. Em qualquer outra situação, sou favorável.
Em relação a todo esse caos aí que o Pérez teve nessa semana, acho que é importante a gente destacar, né, o quão triste é isso, mais uma vez na história do Santos. A gente conversa bastante, a gente vê bastante sobre isso, todo ano é a mesma coisa. Parece que pelo menos eu acho isso, impossível o Santos passar uma temporada inteira sem que algum presidente que esteja em vigência, né, faça alguma coisa muito ruim pro clube, porque parece que isso é um pesadelo que acontece todo ano, saca? É algo que parece que é um fantasma atrás da gente. O santista não tem paz nunca. Parece que é vontade do clube, né? Assim, parece até repetitivo, né? Se a gente for olhar pra trás aí, é um negócio que vem, pelo menos desde que eu acompanho um pouco mais a fundo ali, desde 2009, pelo menos todo ano alguma coisa, algum episódio que faça o Santos ter a sua história manchada um pouquinho aí na mídia, né? Uma pena, lamento muito, porque eu até falei conversando sobre isso lá na live do Santos Depressivo, né? Os meninos falaram, o Pérez sentou aqui com a gente no período de eleição, a gente conversou com ele conversou sobre várias coisas, falou um monte de proposta que ele tinha, e agora, em 2020, olhando para trás, a gente viu que era tudo mentira. Uma pena, é lamentável, chegar nesse ponto de ter que renunciar a presidente, é mais uma mancha. Assim, o Santos, como clube, já perdeu. Ele já tá perdendo todos os dias. Com qualquer coisa que for acontecer, ele já tá perdendo. E aí eu fico me perguntando, né? A gente tá sem patrocínio master. Quem que vai querer patrocinar um clube desse? Alguém sabe responder? Não tem como. Que empresa vai querer atrelar sua imagem a isso? Sabe? É muito triste. É muito triste porque é um potencial jogado fora. Não é que o Santos, eu vejo muita gente fala sobre isso, né? A gente tá vivendo um período, não tô falando do coronavírus, tá? Bem antes, de que, as empresas não estão querendo muito investir em futebol e tal. Faz sentido, né? Os clubes brasileiros são todos desorganizados, quem que vai querer ficar atrelando? Às vezes você vê uma Crefisa ali no Palmeiras, que é um caso à parte, o patrocinador do Flamengo, que chega ali, a gente sabe por que eles patrocinam o Flamengo, porque tá com uma imagem muito boa, tem uma torcida grande. Então, assim, são casos muito específicos. De modo geral, o futebol brasileiro não tem patrocínio porque os clubes não são bem geridos. O Santos é só mais um desses. Então, assim, é triste. Eu lamento de coração que seja assim. Queria muito que fosse o contrário, que a gente estivesse fazendo um podcast agora falando de coisa boa, falando sobre como o time estava bem, como o clube está administrativamente bem, mas infelizmente a gente está vindo aqui falar coisa negativa, né? E aí, Matheus? Então, essa semana foi triste, principalmente segunda-feira, porque o Everson já tinha saído, mas a gente torcia, né? A gente sabia que podia acontecer. O Rafael Cobra, né? Advogado especialista de desportivo, explicou pra gente que o Santos estava correndo um risco muito grande, né? Com esse corte de 70%, unilateral, sem anuência dos jogadores. Mas daí o Sacha, que era um jogador importante no contexto do Santos, entra, e depois que o Sacha entra na justiça contra o Santos, começa a especulação que o Marinho entrar, que o Pará entrar, que o Santos, Soteldo, que todo mundo ia entrar, então o torcedor foi um dia bem difícil. Foi um dia muito difícil na segunda-feira, o torcedor ficou muito preocupado, pensando, a gente vai ter time para escalar na quarta-feira contra o Santo André? A gente vai ter time para jogar o Campeonato Brasileiro? Então foi um dia, uma semana muito triste para o torcedor santista. Um replay de 2014, né, quando Aranha, Arouca, Leandro Damião e companhia entrar na justiça contra o clube. Então, sai gestão, entra a gestão, a gente vê que o clube não cresce. Sempre com as mesmas pessoas, as mesmas ideias e os mesmos problemas de questão financeira, de gestão. E na questão mais do Pérez de renunciar, para mim o Pérez tem que renunciar. Até pode até entrar o vice-presidente lá, que o Vinícius também não gosta, eu também não gosto, porque o Pérez não tem credibilidade mais nenhuma com os jogadores. Os jogadores não acreditam no que o Pérez fala. O Pérez fala uma coisa e faz outra. Então, o meu medo é o Santos não pagar nada para os jogadores, ou fazer uma promessa para os jogadores não cumprir, os jogadores ficarem irritados e acontecer uma nova onda de entrar na justiça contra o clube. Então, não tem mais clima nenhum para o Pérez ficar na presidência do clube. Hoje aconteceu mais um protesto da torcida jovem contra o presidente do Santos. O Pérez está fugindo. O Pérez não está falando com o seu torcedor. O Pérez, na terça-feira, a torcida jovem fez protesto. O Pérez fugiu. Ele foi, o Muzek até falou no Twitter, ele foi um pouquinho antes da Vila Belmiro para falar com o William Thomas e o Pedro Dória do comitê gestor, e foi embora. Ele fugiu porque sabia que a torcida jovem ia para cima dele porque queria falar com ele. Então,
o Pérez está fugindo do torcedor, não deu uma entrevista coletiva para falar da situação do Everson, do Sacha, dos atrasos salariais. Então não tem condição alguma, o Pérez não tem moral alguma para continuar na presidência do clube. Mesmo que entre um cara que eu não gosto, que é o vice-presidente, ou de repente o Marcelo Teixeira, que a gente não gosta também, é melhor do que o Pérez lá, porque ninguém mais acredita no Pérez. E mais uma vez, se ele prometer alguma coisa para os jogadores e não cumprir, pode acontecer mais uma onda de gente entrando na justiça e o Santos não ter time para jogar o Campeonato Brasileiro, de repente o Santos ser rebaixado, que a gente não quer. É bem provável. E aí, Longo? Essa questão de rebaixamento eu tô bastante preocupado. Porque, principalmente na segunda-feira, quando pipocaram as notícias que outros jogadores poderiam também entrar com pedido de rescisão, você fica pensando, e agora? O Santos não pode inscrever jogador, o Santos teoricamente também não pode contratar, consequentemente, e aí, como que vai ficar? Vai colocar só a molecada da base? A base salva, tá, mas até quando? Vai chegar uma hora que não vai ter mais a base para salvar, que hoje mesmo o Santos não tem um raio, um moleque totalmente diferenciado que nem era o Neymar, por exemplo. E em relação ao Pérez, eu sempre defendi a permanência dele até o final do mandato, porque o Santos já tem muitos problemas, principalmente políticos. Então fica o Pérez até o fim e vai tocando como dá. O caos já está instaurado no Santos. Então, se trocar ou não trocar o Pérez agora, vai dar na mesma, na minha opinião. Como o Matheus falou, os jogadores não respeitam mais o Pérez, a torcida não respeita o Pérez, sabe? Então, não tem clima para continuar. O caos já está instaurado. Então, o melhor a se fazer para o Santos hoje é o Pérez renunciar. Eu acho que... Diga lá, Miguel. É interessante falar que esse problema não é de agora, né? A gente teve um episódio, eu gosto sempre de falar sobre isso porque parece que a torcida esqueceu disso ou talvez não tenha dado tanto valor para esse episódio. O Marinho, em dezembro, fez um vídeo e jogou na rede social implorando pro senhor presidente ir no CT pagar eles. Pra mim, tá? Eu acho que vocês devem ter sentido assim, foi uma vergonha de um nível absurdo que eu não vi as pessoas darem o devido valor. Você vê um jogador fazer um vídeo implorando pro presidente aparecer no CT, veja só, hein? Aparecer no CT pra pagar eles. Gente do céu. Isso pra mim é escandaloso. É escandaloso. E a impressão que eu tive naquele período é que o pessoal tava tão puto com o São Paulo que talvez não tenha dado o devido valor. Mas essa briga, essa relação elenco-presidente já é ruim há muito tempo. Há muito tempo. É que com as vitórias que o São Paulo trouxe aí pro Santos, muita coisa ficou mascarada. Mas a relação entre o presidente e os jogadores é ruim faz tempo. Talvez, se a gente tivesse tido um período conturbado no ano passado, por exemplo, talvez a gente nem estivesse debatendo quem era o presidente hoje. O Pérez já teria renunciado faz tempo. É lamentável que isso daí... porque assim, o cara aconteceu isso em dezembro e aparentemente ele não aprendeu. Ele continua na mesma linha, querendo brigar com o jogador, querendo ser o Superman do Santos, e a gente sabe que isso não dá certo. E aí o reflexo é chegar nessa ponta do iceberg que chegou agora, que é basicamente o que o Felipe falou, né? O Longo falou, né, no caso. Que não tem o que fazer. O clima tá insustentável. Ele tem uma... Até a gente comentou quando a gente fez aqui um episódio falando da redução, né, que houve, que o Marinho foi lá também no Instagram e tal. E eu lembro que eu comentei aqui, né? A impressão que eu tinha, claro que a gente fala isso de fora porque a gente não tá no dia a dia, né? Mas a impressão que eu tinha é que o Pérez foge dos jogadores. Isso já faz tempo isso, né? Que eu tinha essa impressão, porque não tem diálogo. Como que você vai presidir um clube do tamanho do Santos, com um monte de jogadores ali, vários com salários altos, inclusive, e você não tem diálogo com os jogadores, você não tem aquele famoso olho no olho, né? Claro que na situação da pandemia fica, assim, principalmente quando os números estavam ainda os números não estão bons, estavam ainda piores, né? Quando foi feito aquele corte ali, pelo que eu me lembro, estavam piores ainda, mas poderia ter feito uma conferência, não faltam recursos para isso, né? Que use um Zoom da vida aí, né? Há tantos aplicativos para isso, é tão simples, né? Por que não fez e reuniu os jogadores ali, explicou exatamente o que estava acontecendo? Eu acho que se tivesse havido esse entendimento lá atrás, né, o jogador, olha, falar realmente nós não temos como pagar, não dá para pagar agora,
e tá faltando receita e tudo, talvez nem tivesse havido essas ações aí do Sacha e do Emerson. Claro que eu também acho que por parte dos jogadores poderia ter havido ali um bom senso de procurar um acordo. Tudo bem, querem sair, estão no direito deles, mas tentar um acordo via sindicato, de alguma outra maneira, para não chegar ao extremo de abrir a ação, né? Porque já era uma repercussão negativa muito grande. Mas, por outro lado, essa falta de diálogo do Pérez acaba provocando isso, porque cria um hiato tão grande entre a diretoria e os jogadores que vai perdendo a credibilidade, não tem jeito. Quando começa a haver promessas, né, que não são cumpridas, a situação só piora. Fala, Matheus. Então, o Vini falou essa questão do Pérez não falar com os jogadores, o Marinho implorou para ele descer no CT para pagar os jogadores, o Pérez fica em São Paulo, né? Ele não aparece muito no CT e Pelé, e não foi a primeira vez que os jogadores cobraram o presidente Pérez, então a relação deles é muito ruim. Eu lembro que no final de 2018, quando o Santos fez um ano muito ruim, o Vitor Ferraz falou que o Santos tinha que melhorar muito em gestão, a galera não gostou que o Ferraz falou, porque as torcidas do Santos gostam muito do Ferraz, mas o Ferraz falou uma verdade e ele alertou em 2018. Em 2019 teve cobrança pública do Marinho. Em 2020 teve o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo foi o melhor em campo contra o... Esqueci agora contra o que você jogou na segunda rodada da Libertadores. O Veríssimo recebeu o prêmio de melhor em campo. E a primeira coisa que ele foi falar, agradeceu lá a vitória, tal. A primeira coisa que ele foi falar, cobrar o Pérez para receber uma valorização de contrato. Então os jogadores cobram o Pérez publicamente, não tem respeito algum os jogadores com o Pérez, porque o Pérez é um clube que fala. E o Sacha divulgou uma troca de mensagens que teve com o William Thomas, né, diretor do Santos. Estava combinado. O William Thomas que escreveu para o Sacha em troca de mensagens que o corte seria de 30% e reembolsaria 15%. E deu o Santos corta por 70%. Nem estou falando que é culpa do William Thomas, mas o Pérez tem que mudar de ideia e cortar os 70%, porque o acordo era de 30%. Né? E aí, você teve essas situações todas aí, não que eu concorde com o jogador, acho que as situações são internas mesmo, né? Nós vemos isso na postura do próprio Gesualdo, que eu tenho certeza que internamente ele faz ali as cobranças, né? Cobra melhorias, mas ele faz internamente. Eu penso que isso é ideal, mas a falta de diálogo do Pérez com os atletas acaba provocando isso. E outra, nós temos visto os protestos aí da torcida. Eu sinceramente gostaria que houvesse ali um distanciamento maior. A gente vê às vezes alguns sem máscara, isso é complicado na situação que a gente está vivendo. Mas por outro lado, há também, eu acho que, claro, desde que não haja violência, seja tudo pacífico, é importante também para os gestores perceber que, inclusive para quem está concorrendo agora, vai concorrer nessa eleição, perceber também que a torcida não vai ficar sempre ali, né, só passiva, vendo o clube, enfim, uma gestão muito ruim, como está acontecendo agora do Pérez, e a gente já teve outras bem ruins também. E assim, eu acho até que o Conselho, eu sinto que faltou por parte do Conselho também manifestações públicas, pedindo algum tipo de resolução, cobrando de alguma maneira, né, não sei, de repente até uma reunião extraordinária para mostrar apoio público aí dos conselheiros a um pedido de renúncia do CG, alguma coisa nesse sentido. E o Pérez também não... tudo bem, tem que respeitar o distanciamento, também tem tudo isso, mas ele poderia ter ido lá com o microfone de longe, passar o microfone para a torcida e ele também falar, de alguma maneira estabelecer um diálogo com os torcedores ali. Eles ficaram horas ali na Vila Belmiro, por exemplo, né, na terça-feira, e o Pérez simplesmente não deu as caras. Então acho que acaba sendo também um desrespeito com os torcedores, né? Não que eu ache que tem que haver protesto com aglomeração, porque eu acho que isso também é complicado. Acho que o protesto ali, às vezes, até meio que sem perceber, as pessoas ficam perto uma das outras ali, e é um risco, né, na situação que a gente está vivendo. Mas, por outro lado, acho que essa cobrança, a hashtag mesmo, renuncia Pérez, é uma forma de mostrar também para o Pérez que, olha, a torcida está muito insatisfeita e está insustentável a situação. Então, eu acho que ele deveria ou abrir, ou fazer uma renúncia aí de todo o CG, né, claro que o Rolo vai ter que concordar, né, e também renunciar, enfim, todo o CG ali renuncia e aí a mesa diretora do conselho assume e convoca eleições para 30 dias, ou não sei, de repente, a gente ouviu, também recebi isso de algumas fontes aí, que houve pessoas até, empresários ligados também à oposição, que tentaram ajudar ali, tentaram de alguma maneira, até pessoas da oposição mesmo tentaram ali, de alguma maneira ajudar naquela segunda-feira, mas o Pérez preferiu fazer sozinho, né, essa linha de Superman que o Cassim falou, né, ou seja,
sempre isolado ali, querendo resolver as coisas por conta própria, e não tem dado certo. Então, não sei, de repente, algum tipo de acordo aí para fazer uma transição, porque ele já sabe que o grupo do Pérez não vai vencer a próxima eleição, é praticamente impossível. Então, que se faça aí uma transição, de repente, algumas vagas do CG para lideranças de oposição, entendeu? Para fazer algo conjunto e tentar, de alguma maneira, ganhar alguma credibilidade, poderia ser uma saída. Ou a renúncia mesmo, porque até a questão de empréstimo, né? Muitas pessoas dizem que até para conseguir empréstimo, o Santos tem tido dificuldade por conta do presidente. Então, a gente não sabe até que ponto isso é verdade, mas acaba fazendo um pouco de sentido diante dessa falta de credibilidade que o Santos tem hoje no mercado, até para atrair patrocínio, como o Cassim bem disse. E tudo isso é muito ruim, né? Um time com a marca do Santos que poderia... Eu entendo que, assim, acho que todos nós sabemos isso, né? O Santos, com o peso da história que ele tem, o clube do Pelé, uma série de feitos, poderia estar muito melhor financeiramente. Inclusive, o tanto de dinheiro que entrou de venda de jogadores é uma coisa que é impressionante como com as más gestões, esse dinheiro, ele simplesmente não surte muito efeito, né? A gente não vê isso aí sendo refletido em estrutura, melhoria significativa da estrutura, melhoria do CT da base, ou um novo CT para a base, uma série de coisas que a gente sabe que, né, a diminuição da dívida, né? O Santos vendeu o Rodrigo e a gente percebe que a dívida está aumentando, mesmo com todo o valor que tem todo o Rodrigo. Então, são coisas bem difíceis aí da gente... Não tem como, né? É algo que não tem como a gente... enfim, merece críticas, não tem jeito, né? Sim, concordo plenamente com isso, cara. Bom, é isso aí, gente. A gente espera que tenha nas próximas semanas aí algum tipo de resolução, notícias melhores e, enfim, que o Santos consiga aí trazer dias melhores para a torcida, né? Queria pedir um alô final aí do Matheus. Fala, Matheus. Fala, Felipe. Um abraço pro Cassim. Foi um prazer fazer o programa com ele aqui hoje. Apesar dessa semana terrível do Santos, né? E espero que as coisas podem melhorar nas próximas semanas, apesar de não ter muita perspectiva, mas a gente sempre torce para as coisas melhorarem. Então, foi um prazer fazer o programa e falar para a torcida santista se inscrever no nosso canal no YouTube, Podcast do Peixão, e acompanhar a gente no Twitter e no Instagram, que toda semana tem conteúdo novo. E na segunda-feira, na terça, né, a gente postou um programa sobre a MP de direito de transmissão, né, com a Amisson Morge, o Jorge Vancini, o Rafael Cobb, bem bacana, que explica um pouco essa confusão de direitos de transmissão. E aí, Longo? Bom, agradecer o Cassinho pela presença com a gente, Felipe, Matheus, parceiros de sempre. Que esse último jogo sirva para o Santos adquirir ritmo, melhorar o time, porque não tem grandes pretensões. Já está classificado, vai terminar em primeiro do grupo. Ganhar ritmo e pensar nas quartas de final. É isso aí, Cassim. Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença. Foi bem bacana o debate. Um último alô seu aí para a Nação Santista e é isso aí. Virão outros debates aí. Queria agradecer o convite de novo aí ao pessoal. Para mim foi um prazer enorme conversar com vocês. Eu acompanho o podcast, estou sempre lá na rede social, conversando bastante com o Matheus, que é um amigo meu que está sempre conversando comigo aí. Pedir pro pessoal seguir as redes sociais de vocês, seguir no canal do YouTube, porque a gente sabe o quão importante é a divulgação, e eu faço questão de sempre divulgar esse tipo de trabalho, porque eu acho que o Santista, ele carece um pouco desse tipo de conteúdo na rede social, sabe? Ficar dependendo muito de TV eu não sou muito favorável, a gente sabe a forma com que o Santos é tratado. Então sempre que surge algum podcast, alguém querendo divulgação de vídeo, eu tô sempre à disposição para estar ajudando aí. Eu recomendo que a torcida assista, ouça, porque é muito importante para ajudar no trabalho de vocês e de tantas outras pessoas aí que fazem também. E aproveitando aí para finalizar o comentário, que o Santos use realmente essa última partida para testar. Acredito eu que inserir um pouquinho aí dos meninos da base, tentar mesclar um pouco, dar oportunidades para eles, porque pra gente, honestamente, ganhar ou não Paulistão, tanto faz. E é isso. Obrigado de novo pelo convite e tamo junto. É isso aí, gente. Muito obrigado aí de novo, Cassim, foi bem bacana. E também acho, né, que o Santos tem que dar oportunidade mesmo para os meninos. A gente sabe que
Agora, ainda mais agora que tem tantas substituições, né, que o Gesualdo possa usar os meninos aí. Sabe que ele tem essa disposição, isso é muito bacana. Inclusive é um técnico que tem respeitado muito o Santos e espero que, mesmo que não dê liga como técnico, né, que depois o contrato dele possa de repente ficar aí como diretor, enfim. É um longo debate. Mas obrigado aí, gente, por todo o debate aí. E para você que está em casa aí, né, se cuide, a pandemia ainda está aí, sabe que o negócio está longe de estar controlado no nosso país. E não sei em que região que você está ouvindo aí, mas siga as orientações aí, procure realmente seguir aquilo que as autoridades de saúde pedem para você cuidar dos seus e daqueles que você ama, ok? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima!